Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa continuação, né, da nossa disciplina dessa subfunção na agroindústria, que é a conservação e armazenamento dos produtos agroindustriais. Nós estamos terminando os principais métodos de conservação do alimento, né? Essa é a aula número 5. Na aula passada, pessoal, a gente falou sobre alimentos irradiados, né? O método de irradiação e o alimento que pode ser irradiado, né? Vantagem, desvantagem. Só que para o uso do método de irradiação, eu tenho um regulamento para esses alimentos, né? Que são alimentos irradiados, né? Então eu tenho que ter um símbolo, né? Nesse alimento irradiado, se ele foi utilizado o método de conservação desse alimento, porque para identificar para os consumidores que esse é um tipo de alimento que o método utilizado foi o irradiado, tá? Então, os alimentos irradiados, eles já são aprovados em vários países, né, ao redor do mundo. Normalmente são aprovados para radiação em bases individuais, né? Nos Estados Unidos, a aprovação para se irradiar um alimento é conhecida pela Administração de Alimentos e Drogas, né? Que a gente fala FDA, né? Depois do exame de petição específica para esse alimento. Então, para irradiar o alimento, eu preciso de um exame específico, comprovando que ele pode ser irradiado, tá? Por quê? Porque a irradiação, pessoal, dependendo do alimento, né? A gente sabe que a irradiação, ela faz mal, né? Ela pode vir a fazer mal e faz mal para os consumidores, somos nós, seres humanos, né? Então, as pessoas, elas têm que ter, através desse símbolo, a competência, né, que esse alimento foi irradiado, né, de que forma que ele foi irradiado. Então, esse símbolo a gente chama de radura, né, mostrado ao lado, só que eu não consegui colocá-lo aqui porque o slide tomou conta, mas eu vou montar para vocês uma outra aula, então, disponibilizando essa radura para vocês conhecerem qual o tipo de rótulo, símbolo internacional que é utilizado para alimentos irradiados. Então, todos os alimentos irradiados, eles sempre vão ter esse símbolo é internacional, utilizados para todos os alimentos irradiados. O símbolo, pessoal, ele vem com a palavra, né, radura tratado por irradiação, né, tratado com radiação, porque as pessoas precisam, então, saber que esse alimento foi irradiado. Em relação às mercearias e aos mercados, né, ele precisa estar, essa radura, ele precisa estar no alimento. Diferente do que acontece em restaurante. De repente a gente vai num restaurante, numa padaria, consumir certo alimento e eles acabam utilizando esses alimentos irradiados para fazer esse alimento que a gente vai consumir. Por exemplo, um bolo, uma macarronada, uma massa, né, frutas, sobremesas. Então eles acabam utilizando esse alimento radiado dentro do alimento que a gente vai consumir. Só que eles não são obrigados a, então, por exemplo, trazer um sorvete, uma sobremesa, uma massa e dizer esse alimento é irradiado, porque ele foi utilizado um alimento radiado como componente para a fabricação daquele alimento que nós vamos consumir, ok? Tá, esse eu falei. A conservação de alimento, agora a gente falou sobre a regulação do alimento irradiado, a gente falou na aula sobre fermentação, também os tipos de fermentação. Agora a gente vai falar, dar mais uma pincelada sobre a conservação de alimento por fermentação, para que não haja nenhuma dúvida, ok? Assim como os alimentos irradiados. Ela pode ser substâncias químicas, né? Adicionados ao alimento que eu quero produzir, como por exemplo o que, professora? O queijo, o iogurte, a manteiga, né? Então são aditivos químicos, são considerados aditivos. Por que aditivo, professora?
Porque eu vou utilizar aquele elemento naquele produto para mim poder conservar esse alimento. Por meio do que, professora? Por meio da conservação, tá? Então, essa conservação ela pode ser considerada por fermentação uma conservação natural, ok? Principal aquelas substâncias produzidas pelas fermentações, como as provocadas por. Por quê? Porque eu vou usar esse aditivo, eu vou usar essa fermentação no meu pão, no meu iogurte, no meu queijo, né? No meu vinho, né? No meu picles, no meu chucrute, quem é alemão aí gosta de chucrute, né? Na minha azeitona. Então eu vou utilizar esse tipo de fermentação e elas vão produzir micro-organismos nocivos, benéficos, para que haja essa conservação pela forma de fermentação. Eu espero que tenha ficado bem claro até aqui, por isso eu resolvi falar um pouco mais sobre fermentação para vocês, além do que eu já tinha falado. Ok, pessoal? Então, eu tenho a fermentação acética, né? Bactérias, né, pela fermentação acética em relação ao vinagre. Eu tenho a fermentação láctica, né? Eu produzo o iogurte, o chucrute, que eu falei, quem não sabe é o repolho em conserva, o picles, a azeitona, né? A fermentação propiônica, que acontece em relação ao queijo, né? Para quem não sabe, pessoal, o ruminante ele produz o ácido propiônico dentro do rumen, né? Depois da digestão, rumen, retículo, maso, abomaso, ele acaba produzindo um ácido graxo chamado propiônico. Então, eu utilizo esse propiônico para a fermentação do queijo, ok? Leveduras em relação à produção alcoólica de cerveja, vinho, álcool, cachaça, né? E vocês conseguirem relacionar essa produção alcoólica. Os mofos, né, em relação à cítrica, né, a produção de ácido cítrico, e a glucônica, pessoal, ácido glicônico, né, é usado para evitar a rancificação, o escurecimento da carne, ok? Aqui eu coloquei a conservação por fermentação em relação a um exemplo, né? De uma fermentação lática, de uma fermentação acética e de uma fermentação alcoólica, né? Então a gente tem 6 carbonos, né? Bem parecida com a molécula da glicose aqui, né? Nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, né? E vai formar esse outro composto, né? CH3, COH, COOH, que é a fermentação lática, tá? Favorável ao iogurte, queijo, desfavorável ao vinho, suco e cerveja, tá bom? Na fermentação acética, eu tenho de novo, né, um composto bem parecido com o da glicose, né, que vai fabricar o que? Leveduras nesse composto, nesse elemento. Eu tenho também um bem parecido com a glicose, só que com menos carbonos, né, que vai fabricar o acetato, né. A fermentação alcoólica, eu tenho na alcoólica eu utilizo muito mais carbonos, a gente pode perceber que eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, né? Acontece uma inversão com a água, então eu tenho o que, gente? Essa aqui é a molécula da glicose, tá? C6H12O6, tá? Então ocorre uma fermentação alcoólica, ok? Essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre os métodos, né, de conservação. Agora a gente vai começar a estudar sobre os alimentos, os aditivos utilizados nesses alimentos através dos métodos e também aditivo. Quando a gente utiliza um aditivo, a gente está usando um meio de conservação para esse alimento, né? A gente costuma utilizar em relação à produção animal, que eu puxo bastante porque vocês são técnicos, né? E na nossa área a gente também precisa saber disso,
não só em relação aos alimentos para humanos, mas em relação a alimentos para o animal, nós utilizamos também aditivos, né, em relação à fabricação de ração, principalmente silagem, né, feno, os nossos rolos lá, né? Não sei se vocês já viram o enfardamento, quando a gente enfarda aquele rolo enorme, a gente utiliza um aditivo lá dentro para conservação, para manter a composição nutricional, né? Dessa silagem, desse feno, para os animais comerem, né? Em certo período de tempo em que eles não tiverem mais alimento, no caso a pastagem, utilize-se esse tipo de alimento com tipos de conservação. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula. Dúvidas, e-mail, WhatsApp. Obrigada e até a próxima aula.